Você sabia que a profecia bíblica identifica o tempo em que nós vivemos hoje como o tempo do fim? Eu creio que você sabia disso, livro de Daniel, livro de Apocalipse, e você já deve ter ouvido o pastor Luiz Gonçalves, estudando esses dois livros, dizer isso para você. Estamos no tempo do fim, e por trás da cortina que separa o visível do invisível, está acontecendo uma batalha, uma guerra, o grande conflito entre Cristo e Satanás, entre o reino da luz e o reino das trevas, entre aquele que quer ajudar você, aquele que quer ajudar sua casa, aquele que quer ajudar seu casamento e aquele que quer destruir a sua casa, acabar com seus filhos, envolver seus filhos nas drogas e destruir tudo que você tem, a sua casa, seu casamento, enfim, todas as coisas. Para este tempo, especificamente para esta época, é que nós temos um livro da Bíblia muito interessante, o livro do Apocalipse. Capítulo 1 começa dizendo que é revelação de Jesus Cristo. Ele aparece logo lá no verso 13, descrito como cabeça e cabelos brancos, como a alva lã, como a neve, olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao bronze polido, refinado numa fornalha, voz como voz de muitas águas, 7 estrelas na sua mão direita e da sua boca saindo uma espada afiada de 2 gumes. E diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Logo em seguida, no capítulo 2, começa uma sucessão de cartas, 7 cartas às 7 igrejas. Estudiosos da Bíblia, teólogos, durante muitos séculos, têm identificado estas cartas como mensagens de Deus, mensagens de Jesus, para 7 períodos da história da igreja, ou seja, mensagens com aplicação histórica, mas também com aplicação pessoal. Porque, apesar de serem dirigidas a períodos específicos da história da igreja, desde os tempos apostólicos, desde a época de Jesus até agora, você, quando lê estas cartas, você se encontra ali dentro. Você vê coisas que podem ser aplicadas à sua própria vida. E é muito interessante estudar estas cartas, porque elas revelam a estratégia de Satanás tanto para destruir as igrejas, tanto para destruir o povo de Deus que vivia nestas específicas épocas, quanto destruir pessoas. Quando você lê estas cartas, você também descobre estratégias de Satanás para destruir a sua vida, a sua casa, a sua família. Mas estas cartas também revelam a estratégia de Deus para ajudar você. Ele é um Deus que sustenta, Ele é um Deus que levanta, e Ele é um Deus que diz: eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. E por isso, na carta que nós vamos estudar hoje, que é a carta à Igreja de Laodiceia, que está no capítulo 3, a partir do verso 14, ele diz lá no final: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Você acha que está sendo disciplinado por Deus? Você acha que está passando por momentos difíceis na sua vida? Pedras sem valor não são polidas. O ourives, o joalheiro, só leva para o esmeril a pedra preciosa, que vai ser burilada, desbastada. E esse processo de polir, de desbastar, ele pode ser um processo bastante doloroso. Mas a palavra de Deus, e Jesus diz aqui, no verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Pais que amam são pais que castigam. Lá no original, o texto fala castigo. É uma coisa que está meio fora de moda. Os pais não querem mais dar castigo para os filhos. E hoje as famílias modernas não dizem não para os filhos. E esse não é interpretado por esses filhos como descaso. Essa ausência do não, eu quero dizer, é interpretado pelos filhos como descaso, como ausência de amor. E Jesus aqui está dizendo: eu estou à porta e bato. Ou melhor, antes ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Então, quando há amor, há repreensão. Quando há amor, há disciplina. E aí, o convite de Jesus: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Mas qual é a mensagem dessa carta
a igreja de Laodiceia? Se a igreja de Laodiceia é a 7ª igreja, então é o 7º período da história da igreja. E se nós estamos vivendo no tempo do fim, essa igreja de Laodiceia é a igreja do fim. Então ela representa aos cristãos que vivem nessa época. As famílias, as casas, as pessoas, as igrejas que vivem nessa época. As características da igreja de Laodiceia, se isso está correto, são características que devem ser encontradas em crentes desta época. Então vamos à Bíblia e vamos ver o que Jesus está dizendo para os crentes desta época. Começando no verso 15, o Senhor Jesus, que é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, isso está no verso 14, no verso 15 ele diz: eu conheço as tuas obras. Nós temos um Deus que sabe tudo. Quando a gente vai com o milho, ele está voltando com fubá. Deus conhece todas as coisas. Nada está escondido para ele. No capítulo 2, no verso 23, ele diz: eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Eu sirvo a um Deus, você serve a um Deus, que conhece o que eu penso. Aliás, ele já sabe o que eu ainda nem pensei, mas vou pensar e vou dizer. Lá no Salmo 139, ele diz que o salmista diz, o Davi diz: ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já a conhece toda. Veja, isso é impressionante. Isso está relacionado à onisciência de Deus, que é um atributo do seu caráter. Nós servimos a um Deus onisciente, que conhece tudo. Ele sabe os lados positivos do meu caráter, mas ele também sabe os lados negativos. Ele sabe aquilo que minha esposa não sabe. Ele sabe aquilo que o meu chefe não sabe. Ele sabe a meu respeito aquilo que meus filhos não sabem. O Senhor sabe. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Depois ele continua dizendo que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. O que me chama a atenção nesse texto é que Deus está falando a crentes. Esse texto é para crentes, não é para pessoas que não são crentes, mas crentes que vivem nesta época do final da história da Terra. Deus está dizendo que esses crentes não são frios, não são pessoas que não vão à igreja, não são pessoas que não fazem o culto da família. Não é para esses esta mensagem. Esta mensagem é para crentes que não são frios. São crentes que não desprezam as coisas de Deus. Veja esse texto que aparece no livro Parábolas de Jesus, página 44. Ele diz assim: esta classe não é hipócrita. Eles têm respeito pela verdade, mas não se entregaram ao trabalho do Espírito Santo. Têm se contentado com um trabalho superficial. Não conhecem a Deus, não estudam o seu caráter, não mantiveram comunhão com Ele. Sabe aquele tipo de crente que está contente apenas em ser um cristão certinho? Eu vou à igreja, eu cumpro meus deveres, eu não falto aos cultos, sábado estou na igreja, domingo estou à igreja, quarta-feira estou na igreja, faço culto com a minha família. É um crente certinho. Mas a palavra de Deus aqui diz que ele não é frio, mas também não é quente. E acrescenta a testemunha fiel e verdadeira: quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Difícil, né? Cruel. Espera um pouquinho, não desiste. A gente volta já com a continuação desse estudo muito interessante. Voltamos daqui a pouquinho. Como nós vimos agora há pouco, esse texto não é dirigido, o texto da mensagem à igreja de Laodiceia, que está em Apocalipse capítulo 3, versos 14 até o final do capítulo, verso 22, não é dirigido a descrentes, não é dirigido a pessoas que
tratam com descaso as coisas de Deus, com menosprezo as coisas de Deus. Não, são pessoas que não são frias. Mas no capítulo 3, no verso 15, a palavra de Deus diz, nem és frio, nem quente. Ou seja, eu nem estou aproveitando, se eu sou esse crente de Laodiceia, eu nem estou aproveitando na sua plenitude as bênçãos de ter intimidade com Deus. E nem estou aproveitando o mundo. É uma pessoa que não está nem completamente de um lado, nem completamente do outro. Ou seja, está com um pé no reino de Deus e um pé no reino das trevas, no reino do mundo. Eles são um pouco cristãos, mas ser um pouco cristão pode significar ser muito pagão. Então, no verso 16, a testemunha fiel e verdadeira acrescenta, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E agora o verso 17, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Rico e abastado. Já sou crente, frequento a igreja, estou nutrido espiritualmente. Os outros é que precisam. Os outros precisam de conversão. Eu não. Eu pertenço a uma casta superior. Eu sou cristão. Deus tem um olhar especial para mim. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Como ser rico para com Deus? Sabe, no livro de Lucas, existe capítulo 12, existe uma parábola muito interessante. Começando no verso 13, Jesus conta de um homem que era muito rico, dono de um campo, e esse campo produziu com muita abundância. E ele começou a pensar, no verso 17, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Imagina, alguém que tinha tanta coisa que não sabia onde guardar. Olha só, claro, está se referindo a bens materiais. E então ele disse, verso 18 do capítulo 12 de Lucas, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma, verso 19, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E aí Jesus faz a pergunta, ou melhor, uma afirmação. Ele diz, assim é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Existe tanta gente nesse mundo tentando entesourar coisas para si mesmo, guardar coisas para si mesmo, mas esquece de procurar ser rico para com Deus. E agora nós voltamos para a mensagem à igreja de Laodiceia, para povo que vive neste tempo da história do mundo, que é o tempo do fim. Deus está dizendo, não sabes, dizes estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, mas não sabes que és infeliz, pobre, cego e nu. Sabe, essa é uma doença cruel. Imagine uma doença cujo principal sintoma é não saber. E essa doença vai progredindo. Mas como a pessoa não sabe, veja a crueldade, ela não sabe, ela não procura o médico, ela não procura remédio. Um amigo meu, médico, me disse que alguns tipos de câncer começam a se desenvolver 20 anos antes do primeiro sintoma. Mas quando aparece o sintoma, já é tarde demais para fazer alguma coisa. Agora você então imagine uma doença cujo principal sintoma seja não ter sintomas. É a pessoa não saber que está doente. Ela não tem como procurar remédio. Mas é por isso que o Senhor sugere para todos nós que vivemos nessa época, verso 18,
aconselho-te que de mim compres 3 coisas. Primeiro, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Segunda, vestiduras brancas para te vestires. E terceira, colírio para ungires os teus olhos, para que vejas, para que enxergues. Como é duro a gente não enxergar as coisas. Eu passei anos criticando a minha esposa. Conhece o Senhor certo? Eu, o Senhor certo, ensinando a minha esposa a fazer as coisas certas, do jeito como eu achava que era certo, e eu destruindo o meu casamento, e não sabia que era eu que estava destruindo o meu casamento. Eu não conseguia enxergar. Geralmente a pessoa que é a causa do problema não enxerga, porque é muito mais fácil acusar o outro que está do meu lado e não enxergar a trave que está no meu olho. Por isso o Senhor Jesus aqui diz: meu filho, eu te aconselho que compres colírio. Sabe qual é o colírio? Colírio é o Espírito Santo que se manifesta através da sua palavra. Quando eu tenho um plano, um projeto de leitura regular da palavra de Deus, Deus me esclarece a respeito da minha vida, das condições da minha vida, do jeito que eu sou. Deus me diz: filho, eu vou abrir os seus olhos, eu vou revelar para você quem você é, eu vou revelar para você como você deve agir na sua vida, seja você quem for, um estadista, um deputado, um senador, uma pessoa de influência, um líder desse país, um médico, um advogado, um profissional liberal, um pai de família, um trabalhador, uma dona de casa, uma mãe que quer saber como educar os seus filhos. A palavra de Deus é o colírio do Senhor, que vai abrir os seus olhos para você enxergar. E quando você lê a Bíblia, leia com atitude humilde, de um servo, de um aprendiz. Meu Deus, eu quero aprender. Abre os meus olhos. Mas também, diz aqui o texto, Deus diz: eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Esse ouro refinado pelo fogo, e o fogo são as provações, são as lutas. Se você está passando por provações, passando pelo fogo, pelas provações, então é porque você é ouro, você está sendo refinado. Mas nesse caso aqui, o ouro representa fé e amor. Como que a fé é refinada? Como que a fé é fortalecida? Pelas provações. Ter fé em Deus quando tudo vai bem, quando sua casa está equilibrada, quando você tem dinheiro na conta, quando sua geladeira está cheia, é muito fácil dizer: Deus é bom, Deus é justo. Agora, difícil é você falar isso lá na UTI, estando para morrer. E como Jó dizer: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Então, o fogo, as provações refinam a sua fé e refinam o amor. É muito fácil você dizer que ama quando todos tratam bem, quando você chega em casa e é recebido ou recebida com beijinhos, com abraços, todo mundo colocando um chinelo para você pisar, um tapete para você andar, um tapete vermelho para você andar no corredor. Aí é muito fácil amar, mas esse amor pode estar, na verdade, pode ser um egoísmo travestido de amor. Se vocês me tratam bem, eu trato a vocês bem, mas o amor verdadeiro é provado no fogo, nas provações. E este amor verdadeiro só pode ser comprado de Jesus Cristo. Esse amor não vem de seres humanos. Esse amor vem de Jesus. E eu preciso pedir para Ele. Eu preciso comprar sem dinheiro. Lá em Isaías diz: vinde, comprai e comei sem dinheiro e sem preço. Jesus quer me dar, mas eu preciso querer. Eu preciso ter o desejo que teria para compra, mas Jesus quer me dar. E Ele diz: eu também te aconselho que compres vestiduras brancas para te vestires. As nossas justiças são comparadas a trapos de imundícia, mas as roupas brancas são a justiça de Cristo, que eu recebo
quando confesso os meus pecados e peço perdão por eles. Esse texto termina com Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É isso que eu desejo para você e para sua casa. Um abraço e até o nosso próximo programa.